Há muito tempo, antes mesmo de existir o mundo como o conhecemos, havia um belo anjo chamado Lúcifer. Ele era uma das mais magníficas criações de Deus no céu, conhecido por sua inteligência e beleza radiante. Sua posição elevada e liderança na adoração a Deus o tornavam profundamente admirado no paraíso celestial. Lúcifer era adornado com pedras preciosas e sua aparência irradiava a gloriosa luz de Deus. Ele possuía grande sabedoria e poder, sendo um líder na adoração e louvor a Deus. Seu papel era trazer glória a Deus por meio da música e do louvor, e sua presença era uma fonte de inspiração para os outros anjos. Apesar de sua posição elevada e honra concedida, algo mudou em Lúcifer. Ele tornou-se orgulhoso e ambicioso, desejando ser como Deus e ser adorado da mesma forma. Esse desejo o levou por um caminho perigoso, transformando seu orgulho em rebelião contra Deus. Lúcifer convenceu um terço dos anjos no céu a se juntarem a ele em sua rebelião contra Deus, acreditando que poderiam governar melhor do que ele. Houve uma grande batalha no céu, liderada pelo arcanjo Miguel e os anjos de Deus, contra Lúcifer e seus seguidores rebeldes. No final, Lúcifer e seus anjos foram derrotados. Como punição por sua rebelião, Lúcifer e seus seguidores foram lançados em um lugar de escuridão e separação de Deus, que se tornou conhecido como o Inferno. Lá, Lúcifer transformou-se em Satanás, o adversário de Deus, e ele e seus seguidores caídos se tornaram inimigos de tudo que é bom. A história de Lúcifer e sua queda é um conto poderoso e sombrio sobre os perigos do orgulho e as consequências da rebelião contra Deus. Ela nos lembra da importância da humildade e da fidelidade a Deus. Há muitos anos, no primeiro livro da Bíblia, encontramos a história de dois irmãos, Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Caim, o irmão mais velho, era agricultor e cultivava plantações, enquanto Abel, o mais novo, era pastor e cuidava de ovelhas. Certo dia, tanto Caim quanto Abel decidiram oferecer presentes a Deus. Abel escolheu as melhores partes de seu rebanho e Deus ficou muito satisfeito com seu presente. Por outro lado, Caim ofereceu apenas algumas de suas frutas, não as melhores, e Deus não ficou tão contente com seu presente. Caim ficou extremamente chateado e com inveja, pois Deus havia gostado mais do presente de Abel. Deus percebeu a raiva de Caim e tentou conversar com ele, explicando que se ele fizesse coisas boas, ficaria feliz, mas se fizesse coisas más, o mal o seguiria. No entanto, Caim não conseguiu controlar sua inveja por Abel. Num dia, enquanto estavam no campo, a raiva de Caim saiu do controle. Ele pegou uma pedra e a atirou contra Abel com tanta força que o atingiu fatalmente. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, ele respondeu: "Não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Deus sabia o que havia acontecido e disse a Caim que, por ter matado seu irmão, sua vida seria muito difícil dali em diante. Ele não conseguiria mais cultivar plantações e teria que se mudar para longe. Caim expressou sua preocupação de que seu castigo fosse grande demais e que outros pudessem matá-lo por sua ação. Em resposta, Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Caim partiu e foi viver em um lugar chamado Nod, longe de sua família. Ele teve que sair por causa da terrível coisa que fez ao seu irmão. A história de Caim e Abel nos ensina muitas lições. Ela mostra como a inveja e a raiva podem levar a fazer coisas muito prejudiciais. É um lembrete de que devemos tentar fazer o nosso melhor e ficar felizes pelas conquistas dos outros, e não deixar que sentimentos ruins como a inveja nos dominem. A história também mostra que mesmo quando as pessoas fazem coisas más, Deus ainda se preocupa com elas e quer mantê-las seguras. Há muito tempo na terra de Israel, havia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e vivia na cidade de Belém. Davi não era apenas um menino. Ele tinha um trabalho especial: cuidar das ovelhas de seu pai.
Ele passava seus dias e noites nos campos para garantir que elas não fossem expostas a nenhum perigo. Não era uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam sequestrar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas sua vara e estilingue, ele os enfrentava para proteger seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi adorava tocar sua harpa. Ele tocava tão lindamente que os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus disse a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, Samuel ungiu Davi, o que significa que o escolheu para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito distante, havia um grande problema se desenvolvendo. Eram os israelitas e seus inimigos, os filisteus, se preparando para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto do que qualquer homem e mais forte do que qualquer urso. Golias desafiava os filhos de Israel todos os dias, enviando um guerreiro para lutar contra ele, mas todos tinham muito medo. Um dia, Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército de Israel. Quando ele viu Golias, não podia acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu vou lutar contra Golias. Deus me protegeu dos leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas, e agora ele me protegerá." O rei lhe deu um escudo, mas era muito pesado. Então Davi decidiu usar apenas seu estilingue e algumas pedras. Quando Golias avançou para atacar, Davi pegou uma pedra e colocou no estilingue. Ele o atingiu com toda a sua força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. Assim, Golias caiu no chão e Davi saiu vitorioso. A coragem de Davi mostrou que, não importa o quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E esse menino, Davi, se tornaria um dos maiores reis de Israel. Há muito tempo, quando o mundo não era tão bondoso e bom, viveu um homem chamado Noé. Ao contrário dos outros ao seu redor, Noé era de bom coração e vivia uma vida de bondade em um mundo cheio de travessuras e maldades. A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis, causando danos e tristezas, mas Noé era diferente. Ele se importava com os outros e vivia retamente, destacando-se em um mundo de problemas. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Entristecido pelo estado da terra, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. No entanto, Deus viu a bondade de Noé e quis salvá-lo, sua família e as criaturas da terra. Deus instruiu Noé a construir um enorme barco, uma arca grande o suficiente para sua família e um refúgio seguro para os animais. Apesar da incredulidade e zombaria dos outros, Noé trabalhou incansavelmente construindo a enorme arca. Em um evento extraordinário, pares de todos os tipos de animais começaram a chegar. Leões, elefantes, pássaros e até pequenos insetos. Eles vieram para a arca como se guiados por uma força misteriosa, prontos para serem abrigados do iminente dilúvio. Então a chuva começou. Começou como uma garoa e logo se transformou em um dilúvio torrencial, cobrindo a terra de água. Seguros dentro da arca, Noé, sua família e a miríade de animais flutuavam sobre as águas em ascensão. A arca era um refúgio lotado e movimentado, cheio dos sons dos animais. Noé e sua família assumiram a imensa tarefa de cuidar deles, garantindo que cada criatura fosse alimentada e segura durante o tempo na arca. Após semanas, Noé enviou uma pomba para buscar terra seca. Em sua primeira viagem, ela retornou sem nada, mas na segunda viagem, trouxe de volta um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava próxima e as águas estavam recuando. Eventualmente, a arca pousou no topo de uma montanha, à medida que a água lentamente submergia. Noé abriu a arca, libertando os animais e sua família de volta ao mundo, frescos e prontos para um novo começo. Para prometer nunca mais inundar a terra, Deus criou um arco-íris no céu. Era um símbolo vibrante de esperança,
marcando um novo capítulo para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. No início, quando o mundo era novinho em folha, existia um lindo jardim chamado Éden. Estava repleto das flores mais coloridas, das frutas mais suculentas e dos pássaros mais alegres. Neste jardim, Deus criou os primeiros 2 seres humanos, Adão e Eva. A vida no jardim era como um dia interminável de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploravam este lugar maravilhoso, conversando com os animais, descansando à sombra das árvores magníficas e desfrutando das frutas mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, uma se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado a Adão e Eva apenas uma regra: não comer o fruto desta árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma serpente astuta se aproximou de Eva e sussurrou um pensamento tentador: coma o fruto e você será tão sábia quanto Deus. Você conhecerá a diferença entre o bem e o mal. O fruto parecia tão atraente, tão delicioso, e a promessa de sabedoria era irresistível. Eva estendeu a mão, pegou o fruto e deu uma mordida. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram o fruto, seus olhos se abriram de uma maneira que não esperavam. Eles viram as coisas de forma diferente e perceberam que haviam desobedecido a Deus. Sentiram medo e vergonha, emoções que nunca tinham conhecido na bem-aventurança do jardim. Quando Deus soube o que tinham feito, ficou profundamente triste com a desobediência deles. A consequência foi clara: eles não poderiam mais permanecer no Éden. Deixar o jardim foi difícil. As portas do Éden se fecharam atrás deles, e pela primeira vez sentiram o impacto da dureza da vida. Fora do Éden, o mundo era áspero e selvagem. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero, como cultivar alimentos, construir abrigos e sobreviver aos elementos. A vida já não era uma série de descobertas alegres, mas uma luta pela sobrevivência. Neste novo mundo, experimentaram todo o espectro da vida: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Tornaram-se pais, criando filhos que, por sua vez, teriam suas próprias famílias e se espalhariam pela terra. Através de sua jornada, Adão e Eva descobriram sua própria força e resiliência. Enfrentaram cada desafio com uma sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a apreciar os momentos fugazes da vida. Ensinaram aos seus filhos as histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de viver com as consequências de suas ações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!